Seja bem-vindo ao canal Serenidade em Cristo, onde a palavra de Deus ganha vida através de histórias cheias de fé, esperança e coragem. Hoje vamos reviver um dos maiores milagres registrados na Bíblia: a libertação de Israel da escravidão no Egito e a travessia pelo Mar Vermelho. Prepare-se, porque esta não é apenas uma narrativa antiga, é também uma mensagem para a sua vida. Quando parece que não há saída, Deus abre um caminho onde ninguém imagina. O clamor do povo escravizado por mais de 400 anos. Os israelitas viveram como escravos no Egito, sofreram humilhações, trabalhos forçados, castigos e dor, mas nunca deixaram de clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo e lembrou-se da aliança feita com Abraão, Isaque e Jaco. E assim, Deus levantou Moisés, um homem improvável, que havia fugido do Egito e pastoreava ovelhas no deserto. No meio de uma sarça ardente, o Senhor o chamou para libertar o povo. Com a autoridade de Deus, Moisés enfrentou o faraó. Vieram as 10 pragas, o Nilo transformado em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a morte do gado, as úlceras, o granizo, os gafanhotos, as trevas e, por fim, a mais terrível, a morte dos primogênitos. Foi somente após a última praga que o faraó, quebrado pelo juízo divino, finalmente libertou Israel. Naquela noite, os hebreus celebraram a primeira Páscoa, sacrificando um cordeiro e marcando com seu sangue as portas de suas casas. Esse sinal os livrou do anjo destruidor. Com pressa, eles saíram do Egito levando riquezas e provisões, seguindo Moisés em direção ao deserto. Mas logo o coração do faraó se endureceu novamente. Ele reuniu seu exército com centenas de carros de guerra, cavalos e soldados armados. A ordem era clara: trazer os hebreus de volta, nem que fosse à força. Quando os israelitas viram o exército se aproximando, ficaram desesperados. À frente deles, o imenso Mar Vermelho. Atrás, os soldados egípcios. Não havia saída. Muitos murmuraram contra Moisés: por que nos tiraste do Egito? Teríamos sido melhores como escravos do que morrer aqui no deserto. Moisés, porém, cheio de fé, declarou ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Deus disse a Moisés que levantasse o cajado e estendesse a mão sobre o mar. A noite caiu, e a coluna de fogo que acompanhava Israel moveu-se para trás, separando o acampamento dos hebreus do exército egípcio. Enquanto os egípcios eram envolvidos em trevas, os israelitas estavam sob a luz do Senhor. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Um vento forte começou a soprar durante toda a noite. As águas se dividiram, formando 2 grandes muralhas. No meio, abriu-se um caminho seco. Israel atravessou entre as águas, passo a passo, com os olhos fixos no impossível que Deus tornara possível. Crianças, jovens, adultos e idosos passaram, maravilhados diante da grandeza do Senhor. Os egípcios tentaram seguir pelo mesmo caminho, mas Deus confundiu suas tropas. As rodas dos carros se soltaram, os cavalos se agitaram, e o pânico tomou conta. Então o Senhor ordenou a Moisés que estendesse novamente a mão sobre o mar. As águas voltaram com força e cobriram todo o exército de Faraó. Não escapou um sequer. Do outro lado, em terra firme, o povo de Israel contemplou os corpos dos egípcios espalhados na praia. Eles entenderam que não foi a força deles que os salvou, mas a mão poderosa de Deus. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico ao Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei. O Deus de meu pai, e o exaltarei. Miriam, a profetisa, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com danças, celebrando a vitória que Deus havia dado. Quantas vezes você já se sentiu como Israel diante do mar, cercado por problemas sem saída à frente e com o inimigo atrás? É nesses momentos que Deus mostra quem Ele é. Ele não muda. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que pode abrir um caminho na sua vida hoje. Pode ser no desemprego, na enfermidade, nas dívidas, na crise familiar. Quando você não vê saída, lembre-se, Deus ainda abre mares. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Serenidade em Cristo, deixe seu like e compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. Assim, juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e fortalecer a fé de muitas vidas. Mas a jornada de Israel não terminou no Mar Vermelho. A travessia
foi apenas o começo. Eles ainda teriam que enfrentar o deserto, aprender a confiar diariamente no maná e na água que vinha da rocha, e viver a experiência de depender totalmente de Deus. E aqui no Serenidade em Cristo, vamos continuar acompanhando cada passo dessa caminhada, para que você descubra como a fidelidade de Deus nunca falha.